A paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma reflexão para o teu coração, meu querido, minha querida. Você que faz parte do hall da minha amizade, no Facebook, você meu seguidor no YouTube. Eu quero aqui deixar aqui uma palavra que Deus colocou diante do meu coração em meio a uma indignação de coisas que estão acontecendo diante do nosso país. Eu confesso para você, meu querido, minha querida, que eu não queria falar a respeito desse assunto, mas algo que tem muito me incomodado. Eu tenho ouvido alguns comentários, alguns compartilhamentos, algumas notícias, que têm sido vinculadas nos meios de imprensa, escrita, falada e televisada. E através desse compartilhamento das grandes e pequenas, das grandes mídias, dos grandes veículos de comunicação, fora alguns anônimos que compartilham, e às vezes você vê alguns comentários a respeito dessa situação que está acontecendo diante do nosso país, principalmente com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não estou aqui defendendo Bolsonaro, não estou aqui defendendo Lula, mas nós temos que entender que Deus não se agrada com a injustiça, porque o nosso Deus, ele é justo. A Bíblia, segundo a palavra do Senhor, diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. E também, segundo a palavra do Senhor, ela nos relata que o nosso Deus, ele não é aquele que se agrada, com as injustiças, com todo tipo de situações adversas que as pessoas cometem contra as pessoas, E o que mais está acontecendo diante do nosso país, diante do mundo, de uma forma geral. Principalmente essa situação que ocorreu lá no 8 de janeiro, onde uma mulher, por simplesmente ter ele colocado ali, está errada, ela não está certa, mas a pena que foi imputada a ela foi uma pena muito desproporcional ao crime que ela cometeu. E isso a gente tem escutado, as pessoas, principalmente que são do partido de esquerda, eu não defendo o partido de direita nem de esquerda, mas que diz não à anistia, Fora outras pessoas que ali estão por simplesmente participar de uma manifestação onde não estava acontecendo violência, quebra-quebra, tudo armado, pelos partidos de esquerda, com a finalidade, de levar e imputar essa situação ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Não estou dizendo aqui que ele é bom, que ele é o melhor, que ele, porque a própria Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, até nós que professamos a fé em Cristo, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, é mentirosa, porque a verdade do Senhor não está sobre a sua vida. E nós, até mesmo como servos do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor. Até mesmo quando procuramos nos colocar em posição de justo diante da presença do Senhor. A própria Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como se fosse trapo de imundícia. E às vezes você vê alguns comentários, pessoas que têm que ser presos, têm que fazer isso, têm que dar nada de anistia. As pessoas que vê que a pessoa não cometeu crime nenhum. Mesmo que tenha cometido,
sabe, são penas desproporcional àquilo que, segundo, estão imputando sobre a vida das pessoas. E nós, como cidadão brasileiro, né, como servos do Senhor, nós não podemos nos alegrar com as injustiças que está acontecendo diante do nosso país. Eu confesso para você, meu querido, minha querida, que eu me sinto envergonhado. Apesar, né, por ser um cidadão brasileiro, não sou uma pessoa pública, né, mas sou o ministro do Evangelho de Cristo. Louvo a Deus por esse chamado, mas tem coisas que a gente vê, lê, escuta, que cria uma grande indignação diante do nosso interior. Pessoas comentando, tem que morrer, tem que ser preso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não tem que ter nada de anistia para as pessoas que foram ali no 8 de setembro, no 8 de janeiro, né? A gente sabe, não adianta a gente negar que foi tudo armado, tudo planejado, tudo arquitetado. Pessoas estão pagando por crime que não cometeu. E a gente vê aí, né, comentários de uma pessoa que não me representa, que não foi colocado ali por meio do meu voto, e hoje, que era para estar numa prisão, pagando pelos crimes que cometeu diante do nosso país, no qual foi descondenado, e as pessoas estão batendo palma, achando graça. Uma pessoa que saqueou o país com a sua quadrilha e hoje está pagando um de bonzinho, como se ele não tivesse feito nada. Planejaram tudo, arquitetado tudo, tiraram ele da prisão, tiraram as condenações, juntamente com as pessoas que estavam ali, né, participando do saque, que foi nos cofres públicos, diante ali do dinheiro do contribuinte do nosso país. E agora ele é o bonzinho, né? É o pai dos pobres. Eu não queria falar isso, mas que cria indignação. Ainda tem pessoas que aplaudem, porque ele não foi eleito por meio do voto direto do povo. Você sabe como ele foi colocado ali. Ele era para estar pagando pelos crimes que ele cometeu, juntamente com a sua quadrilha. Aí eu quero deixar aqui, como falei, eu me sinto envergonhado em ser estudante de direito. Parei no 9º período, pro 10º período, pretendo voltar, mas eu me sinto até um pouco tímido em relação às injustiças que estão fazendo, não somente com Jair Bolsonaro, mas com todas as pessoas que foram ali presas no 8 de janeiro, onde a pessoa ela é o acusador, onde ele julga, ele condena, ele absolve, ele é vítima. A pessoa não tem nenhum direito de defesa. A lei está totalmente inversa àquilo que a nossa Constituição ela determina, né? E infelizmente nós estamos vivendo num país onde o comunismo já foi implantado, não de uma forma direta. E segundo a nossa Constituição brasileira, no artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito
e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da Lei 13.874 de 2019. O parágrafo o quinto, ele diz assim, o parágrafo único: todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vamos falar disso. Nós elegemos senadores, deputados federais, né? E assim também no âmbito municipal, né? Prefeitos e vereadores. Mas a nossa questão aqui é falar do âmbito federal. Nós colocamos pessoas ali para representar ali na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal, que foram eleitos, né, e são os nossos representantes ali em Brasília. E, infelizmente, o que eles têm feito em prol da vida do povo? Aonde muitos estão se omitindo em trabalhar, em não deixar com que essas arbitrariedades venham estar acontecendo por meio do poder judiciário do nosso país. Não há vamos dizer, né, uma responsabilidade direta dos nossos governantes por meio do poder legislativo no âmbito federal. A gente elege o deputado federal, a gente elege os senadores e, infelizmente, o Brasil está indo de mal a pior. Deputados que são presos, deputados que são intimidados a não agir de acordo com a nossa Constituição, no qual foram eleitos por meio do voto direto do povo. E hoje você, meu querido, minha querida, você está rindo, está zombando, está brincando. Não há anistia, tem que ser preso, tem que ser morto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Hoje está chegando nas nossas autoridades. Amanhã vai chegar a mim e também a você. A mordaça ela vai ser colocada. Porque, segundo a palavra do Senhor, meu querido, minha querida, vamos de Bíblia, que diz aqui em Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, que diz que quando o justo, ele governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo chora, o povo geme, o povo sofre. E é isso que vai acontecer com o nosso país, com a nossa nação. E é mais triste quando você vê pessoas que se diz professar fé em Cristo. Há um Deus que a Bíblia diz que as misericórdias dele sobre a nossa vida são as causas de nós não sermos consumidos. Hoje você não está nem aí para nada, não tem nada a ver com isso. Você tem a ver sim, meu querido. Você tem a ver sim, minha querida. Porque segundo a palavra do Senhor, ela diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz a nação cujo o inimigo é o Senhor. No qual a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus que nós
nós conhecemos, ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu não sou falando aqui de religião, né? Mas quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, né? A gente vê ali louvores sendo entoados, orações sendo feitas, o nome do Senhor sendo glorificado. E a palavra do Senhor se cumprindo, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não venha com essa, que o Estado é laico, né? Mas pode, né? Como o outro, esse aí que se diz, né? O presidente da nação brasileira, que não foi eleito pelo voto direto do povo, estava lá fazendo, né? Ali as suas, vamos colocar, né? De acordo com a sua religião afro, né? Não é criticando nem julgando, a gente não está falando aqui, mas a oração não podia ser feita, louvor não podia ser entoado. Aí você vê crentes apoiando esse tipo de atitude que está sendo tomada diante do nosso país. Você não tem nada a ver com isso, eu também não tenho nada a ver com isso, não é verdade? Mas um dia você vai chegar diante de um tribunal. Você bate palma, você aplaude, essas pessoas que estão sendo condenadas a 14, a 15, a 17 anos. Você se alegra com a desgraça das pessoas. Quando a pessoa realmente comete um crime, a pessoa tem que pagar pelo crime que cometeu. Realmente não tem que ser passado a mão na cabeça de ninguém. A pessoa tem que prestar conta diante da justiça dos homens, diante da justiça de Deus. Mas a gente vê que as arbitrariedades têm sido muito grandes, onde as leis não têm sido cumpridas. Mas que Deus tenha misericórdia do nosso país e da nossa nação. Mas um dia você, meu querido, minha querida, seja lá você de direita, você de esquerda, você comunista, você ateu, você vai chegar diante de um tribunal, queira você ou não. A palavra do Senhor, ela diz em Mateus 24, que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ser você juiz do Supremo Tribunal Federal, pode ser você juiz de primeira, de segunda instância, pode ser você advogado de direita, de esquerda, pode ser você religioso, religiosa, você pastor, você padre, você traficante, você seja lá você o que for. Você vai ter que se prostrar diante do tribunal do Deus Todo-Poderoso. A justiça do homem ela pode até falhar, mas a justiça de Deus ela nunca falha. Então fica aqui o recado, porque dá uma indignação muito grande. A gente vê as coisas que estão acontecendo diante do nosso país. Mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país. Que Deus coloque homens e mulheres justos ali no Senado, ali na Câmara dos Deputados Federais. Pessoas que realmente venham brigar, lutar, honrar o voto que foi imputado a ele, a ela, pelo povo. Porque todo o poder emana do povo. Ano que vem temos eleições. Então nós temos que repensar, meu querido, minha querida, quem irá nos representar na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal. Pessoas que talvez não tenham, né, vamos dizer, ficha suja, para que não venha implicar
de amanhã depois a pessoa querer brigar por uma causa justa, não poder, porque senão vai ser ameaçado, porque senão ou coloca o teu processo, né, em frente. Então cala a tua boca, fica calado, não se mete nisso, porque você tem ficha suja. Porque é inadmissível o que está acontecendo em Brasília. Tu não vê nenhuma manifestação de deputado federal e de senadores no qual são omissos com o que está acontecendo com o nosso país. E eu, como cidadão brasileiro, como ministro do Evangelho de Cristo, eu não posso me calar diante do que está acontecendo, porque nós sabemos que daqui a alguns anos, né, ou daqui a algumas semanas, ou daqui a um mês, isso vai chegar a você, meu querido, minha querida, como igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. A respeito das inquisições que irá acontecer. Você hoje diz que não tem nada a ver com isso, nada a ver com aquilo, né? Vive a sua vida aí, ora pela tua casa, pela tua família, não nem se importa o que está acontecendo, mas a nossa família está em jogo. Os seus filhos, seus netos, o futuro do nosso país está em jogo. Então é hora de nós despertarmos, meu querido, minha querida. É hora de nós tomarmos uma posição e sabermos que a responsabilidade também é minha e também é tua. Não adianta, ano que vem, a gente sair da nossa casa para dar um voto de confiança a um deputado federal, a um senador que não irá nos representar lá em Brasília. E hoje não se há respeito entre os poderes, né? A autonomia do poder legislativo, do executivo e do judiciário. Que, a bem da verdade, parece que quem foi eleito pelo voto direto do povo são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estão aí para ser guardião da nossa Constituição. Acerca de processos que são julgados da primeira, da segunda, né? E quando chega lá em Brasília, é decidido por eles. Hoje eles decidem tudo, o que tem que ser feito no país. Eles é que manda. Não é mais o Senado e nem a Câmara. Então, para que nós vamos eleger deputados federais e senadores que não nos representam? Então fica aqui a minha indignação. Fica aqui a minha palavra como cidadão brasileiro, como futuro advogado desse país e como ministro do Evangelho de Cristo. E como pai, esposo, como avô, porque o que está em jogo não é somente ali, como diz os grandões, não. O que está em jogo é a tua casa, é a tua vida, é a tua família, é os teus filhos, é os teus netos, é os seus bisnetos, é os seus tataranetos que está em jogo. Então fica aqui a minha indignação. Para concluir, como diz em Provérbios 29:2, quando o justo ele governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio ele governa, o povo geme, o povo sofre, o povo se entristece. E é o que está acontecendo diante do nosso país. Tudo caro. É só o começo do que está por vir diante desse país. E se você dizer que eu estou errado, né? Você está dizendo que a palavra do Senhor é mentirosa. Que nós viemos a orar ao Senhor para que pessoa justa possa comandar o nosso país. Vão ter defeitos, sim, porque não é perfeito.
Eu sou pastor e não sou perfeito. Tem padres, mas muitos padres não são perfeitos. Muitos, né, que são da região afro também, né, pais de santos também não são perfeitos. Como também não tem políticos perfeitos. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Mas nós procuramos melhorar a nossa conduta, consertar aquilo que, porventura, fizemos de errado. Até a própria palavra do Senhor diz que aqueles que encobrem as suas transgressões, os seus erros, nunca prosperará. Mas quando confessamos diante do Senhor, alcançamos da parte dele a sua misericórdia. Se nós, que somos humanos, somos falhos, pecamos, erramos, Deus está sempre pronto a nos perdoar. Aí agora vem esse, né, que eu sou do partido de esquerda, é isso, tem que se ferrar, tem que ser preso, tem que ser morto. Tem que pagar pelo crime que não cometeu, né? Porque hoje os valores estão todos invertidos. O errado é o certo e o certo é o errado. E nós não podemos admitir isso. Nós não podemos aceitar. Pessoas que se julgam, né, o máximo, o melhor. Que nós temos que entender, meu querido, minha querida, que nós precisamos orar pelo nosso país, para que realmente se cumpra a palavra do Senhor, que diz que feliz e abençoado é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, é bíblico. Nós não podemos fugir daquilo que a palavra do Senhor, ela nos orienta. Porque a Bíblia, ela é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Ela é a nossa Constituição. Como nós temos também a nossa Constituição brasileira. A nossa Carta Magna, no qual não está sendo respeitada, está sendo violada, está sendo rasgada. E a gente vê pessoas que, sabe, eu não entendo de lei, não sou, eu estou ainda aprendendo, estou engateando. Mas as pessoas que são leigas ficam aplaudindo. Amanhã também você, meu querido, minha querida, vai chegar diante de um tribunal. Até mesmo um tribunal dentro de um contexto humano, né? Diante de um juiz, para ter talvez a tua causa julgada. E quando você apoia a injustiça contra a vida das pessoas, as injustiças também vão se manifestar também diante da sua vida. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E de um tribunal que não tem como você escapar, pode ser branco, louro, rico, pobre, juiz do Supremo, juiz da primeira instância, no âmbito que trabalha no âmbito municipal, federal, estadual. Pode ser você o advogado mais renomado da direita, da esquerda, que defende fulano, ciclano, bertano. Mas um dia a tua hora vai chegar. Escute isso. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Pode se alegrar, pode rir, pode soltar fogos, pode fazer o que você quiser fazer com as injustiças que estão sendo feitas diante do nosso país, com pessoas inocentes, procurando todos os meios para justificar, né, não a questão jurídica, diante de um caso concreto realmente, né, mas diante de uma questão política. Mas saiba de uma coisa, meu querido, minha querida, a palavra do Senhor, ela diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem
está ordenado a morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Você pode crer em reencarnação, você pode crer em outra vida, pode crer em que você acha que acha que é o correto, que é o certo. Eu não creio em Deus, eu creio que eu vou morrer, vou vir em outra vida, vou vir rico, vou vir milionário, eu vou vir, como um político renomado, eu vou vir como o juiz do Supremo, igual Alexandre de Moraes, e assim sucessivamente. Mas não vai não, meu querido, não vai não. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Porque naquele grande dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O homem, ele pode dizer que eu mando, eu faço, aconteço, eu prendo, eu julgo, eu condeno, eu decido o destino de fulano, de ciclano, de bertano, mas o seu próprio destino você não tem como decidir. Meu querido, minha querida, fica aqui o recado, porque naquele grande dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você pode ter bilhões, trilhões, você pode ser o homem mais rico deste mundo, mas tu vai chegar diante do tribunal do Senhor. Hoje tu julga, hoje você condena, hoje você manda prender, você manda soltar, mas diante de tribunal do Deus Todo-Poderoso, quem manda é Ele, quem decide é Ele, de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que você realizou aqui diante deste mundo. Porque o nosso Deus, ele é justo. Até aqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm uma responsabilidade no reino, serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso. E irão chegar diante dele e dirão: Mestre, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, fiz e aconteci. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. E sede lançado no lago de enxofre, no qual a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dente. Porque Jesus a qualquer momento está voltando. A nossa vida, ela não se resume aqui diante deste mundo. A palavra do Senhor, ela diz que se a nossa esperança estiver diante deste mundo aqui, que nós estamos aqui vivendo diante das arbitrariedades, diante de toda a perseguição, de tudo aquilo que nós estamos vivenciando com nossos olhos, de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, nós seríamos os homens mais miseráveis da face da terra. A minha e a tua esperança, ela não se resume aqui diante dessa terra. Como assim também reconheci os apóstolos, que pelo amor de Jesus, pelo amor à causa do reino, eram presos. Muitos perderam a sua vida. Muitos tinham seus corpos incendiados para serem colocados diante das arenas, para serem comidos pelos leões. Eram colocados em tonéis quentes de óleos para ter ali as suas peles retiradas. Tudo isso por amor ao reino de Deus. Porque eles entendiam que a esperança deles não se resumia aqui diante deste mundo. Meu querido, minha querida, Estevão foi decapitado. Muitos dos servos e das servas do Senhor pagaram um alto preço para que o evangelho chegasse até a nós. Então, meu querido, minha querida, podem rir, bater palma, estão ansiosos aguardando, para ouvir a notícia, fulano foi preso, foi condenado. A própria Bíblia diz, meu querido, minha querida, que nós não devemos temer aquele que pode matar a carne e o sangue, mas temer aquele que pode matar a carne e o sangue e mandar a alma para ser queimada no lago de enxofre. Então, fica aqui o recado, no qual a palavra do Senhor, ela diz que quando o justo ele governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio ele governa, o povo chora, o povo geme. Temos exemplo
de país vizinho ao nosso. Fora outros países, né? Ainda eu não entendo como é que pode a pessoa, ela, na sua mentalidade, pessoas adultas, não precisa ter faculdade para a pessoa entender que o que querem implantar diante do nosso país não vai ser consequência somente para os grandes políticos, né? Para os grandão, para os baleias. Mas você, meu querido, eu e a nossa família irá pagar essa conta. E depois não adianta tentar voltar atrás, que vai ser tarde. Então nós temos que lutar agora pelo nosso país, porque o futuro não é para nós termos um futuro melhor, porque o que está em jogo é o futuro dos teus filhos e também dos seus netos. Nós não podemos ser egoístas. Eu não quero nem saber se eu morrer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a uma semana, né? É que eles que se virem. Aí você está sendo egoísta. É a mesma coisa do cristão que conhece a palavra do Senhor, que sabe do seu compromisso de pregar as boas novas do reino do Senhor, como diz em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, e você se omitir. Você ser um crente egoísta, pensar somente em você. Às vezes não pensar nem nos teus da sua própria casa. Porque em Atos, a Bíblia relata no livro de Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você, meu querido, minha querida, servo do Senhor, independente da sua condição eclesiástica, independente da sua religião. Isso é um despertamento para cada um de nós. Hoje a gente aplaude a desgraça dos outros, muitos, né? Riem, zombam, se escarnecem, comenta, né? Bota no comentário, que vai ter muito comentário aí, né? Infeliz. É realidade, irmão. A gente tem que ter preparado para ouvir, né? A gente tem que ter, eu ouvia uma irmã sempre falar, né? A gente tem que ter couro de jacaré, apanha, ó, né? Tem que ter ouvido de mercador, para que não venha deixar entrar dentro do nosso coração, mas que Deus possa nos abençoar. Mas saiba de uma coisa, meu querido, minha querida, todo o poder emana do povo. Só depende de você, meu querido, minha querida, mudar a história do nosso país. Só depende de você, meu querido, mudar a história da nossa família. Se hoje está difícil, daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai estar muito pior. Nós temos como referência, né, a Venezuela, outros países aí, onde você não vai ter nem o direito de falar nada, de reclamar nada, porque senão morre. For por a causa do reino, né, como assim acontecia através da igreja primitiva, quando se levantou aquela grande inquisição, no qual aqueles que foram pego falando no nome de Jesus deveria ser preso e deveria ser morto. Mas nós não estamos também longe disso, não, meu querido, porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não estou aqui defendendo partido A, partido B, partido C, partido D. Eu estou falando a respeito das injustiças que está acontecendo diante do nosso país. A palavra do Senhor diz que nosso Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Você, independente da tua religião ou não, o Senhor não tem prazer na tua morte, meu querido. Não na morte somente dentro do aspecto físico, mas dentro do aspecto espiritual. Da manhã, morrer sem Jesus, a Bíblia diz que a porta larga que leva o homem para o caminho da perdição. Mas a porta estreita, apertada é o caminho que conduz um homem à salvação eterna. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, meu amado, minha amada. Sendo você ateu, sendo você espírita, sendo você hinduísta, budista, Jesus, ele morreu por você.
Porque Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa família e também a nossa nação. Que Deus possa abençoar os nossos inimigos, porque a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Então, que Deus possa nos abençoar, que você possa ficar com essa palavra gravada na tábua do seu coração. Quando o justo, ele governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, ele governa, o povo chora, o povo geme. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não posso fugir disso. O Senhor é que tem que reinar neste país, não Satanás. O nome do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra é que tem que ser glorificado diante desta nação. Então fica aqui esta palavra. Eu quero orar por você, meu querido. Eu quero orar por você, minha querida. Eu quero orar pelos que estão lá na Papuda, pagando por um crime que não cometeu. Chefes de família, mães que deixaram crianças pequenas, sabe? Hoje que estão ali órfãos de pai e também órfãos de mãe. Vamos orar. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse país. Senhor, eu não queria falar nada, ó Deus, mas algo que me cria indignação. Você ouve por meio dos veículos de imprensa, os comentários, Senhor, as pessoas desejando morte, desejando prisão, as pessoas, Senhor, pagando o mal com o mal. Senhor, pessoas que, Senhor, desejam a desgraça das pessoas, ó Pai. Eu entrego a vida dessa pessoa diante das tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, visitar o nosso país, ó Pai. Ó Deus, porque a tua palavra declara que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Toma a cada autoridade, Deus, do poder legislativo, executivo e também do judiciário do nosso país. Repreenda, Senhor, essas arbitrariedades que está acontecendo diante desta nação. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, levanta homens e mulheres justos, que realmente possa representar o povo na Câmara dos Deputados Federais e também do Senado Federal, para a glória, Pai, do teu nome. Eu entrego a cada autoridade diante das tuas mãos. Repreenda esse demônio, Senhor, que tem tentado escravizar o nosso país. Ó Deus, Senhor, colocando medo, colocando, Senhor, ó Deus, Senhor, fome. Ó Deus, colocando, ó Deus, Senhor, miséria. Ó Deus, tentando, Senhor, intimidar, ó Pai, a cada cidadão brasileiro que contribui, Deus, para o crescimento desse país, por meio do pagamento dos impostos. Senhor, porque sem, ó Deus, o povo contribuir, como seria, ó Deus, a condição do nosso país? Ó Deus, e nós não estamos sendo respeitados, ó Pai, ó Deus, pelas autoridades, ó Deus, do poder, ó Deus, legislativo, executivo, no âmbito, ó Deus, federal. Por isso eu entrego Brasília diante das tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, ó Deus, Senhor, mudar o quadro, a história do nosso país. Eu entrego também, Senhor, a cada um, ó Pai, daqueles que foram ali, ó Deus, considerado réu, ó Deus, Senhor, diante, ó Deus, de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Toma o presidente Jair Bolsonaro das tuas mãos. Toma cada general, Senhor, diante das tuas mãos, ó Pai. Senhor, que a justiça do Senhor se manifeste ao favor da vida desses homens, ó Pai. Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Entrego essas pessoas diante das tuas mãos. Senhor, eles têm famílias, têm filhos, têm netos. Senhor,
Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, Senhor, mudar o quadro dessa situação, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Entrego a cada um diante das tuas mãos, Senhor, e te louvo, porque eu creio, ó Pai, ó Deus, ó Pai, no poder da oração, porque a tua palavra declara que as orações do justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso, muda o quadro, muda a história, ó Pai, e nos dê, Senhor, a vitória pelo poder do nome de Jesus. Eu entrego tudo diante das tuas mãos. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e por muito mais que o Senhor há de fazer, para que teu nome continue sendo glorificado. Muito obrigado por este momento, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, de trazer essa reflexão ao coração de cada pessoa que ouve, ó Deus, essa transmissão, ó Deus, nesta tarde de quinta-feira, para a glória do teu nome. Eu entrego tudo, ó Deus, nessa tarde diante das tuas mãos. Ó Deus, os quatro cantos deste país. E que todo principado, que toda potestade, Senhor, possa ser anulado pelo poder do nome de Jesus. A luta não é contra os deputados federais. A nossa luta não é contra os senadores. Não é contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a nossa luta, ela, Deus, não é contra a carne e nem contra o sangue, de calabacharabadaraçaia, mas sim contra principados e potestade, contra as forças que agem na região celestial do mal. Eu entrego, ó Pai, esse país diante das tuas mãos, e que esse principado, Senhor, que tem tentado, Deus, se estabelecer nesse país, nesta nação, que ele possa ser anulado para a glória, ó Pai, do teu nome. E que o teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado para a glória, ó Deus, louvor e adoração do teu nome. Porque a tua palavra declara, Deus, que feliz e abençoado é a nação cujo Deus é o Senhor. E que o Senhor seja o Senhor desta nação, para a glória e louvor e adoração do nome do Pai, do nome do Filho, do nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Saiba de uma coisa, você e eu, um dia, iremos chegar diante de um tribunal. Então não bata a palma, não aplaude, não deseja o mal, porque isso vai contar para a tua absolvição diante de Deus ou para a tua condenação. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então fica o recado da parte de Deus. Nós iremos chegar diante de um tribunal. Não adianta. Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada, né? Eu nunca vou chegar diante do tribunal lá, Baxébia, do homem, né? Com certeza, né? Você não vai chegar. Se você não, né? Mas saiba de uma coisa, que do tribunal de Deus não tem como nenhum de nós se esquivar, não tem como nenhum de nós fugir. Você vai chegar diante desse tribunal, queira você ou não. Então fica o recado. Então, não deseje o mal do seu próximo. Não se alegre com a desgraça das pessoas, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, queira você ou não. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida.